Você já parou para pensar por que pessoas que poderiam comprar 10, 20 casas à vista escolhem alugar? Não estou falando de quem não tem escolha. Estou falando de quem tem capital suficiente para comprar qualquer imóvel, e mesmo assim, decide deliberadamente não fazer isso. Parece contraintuitivo, parece até irracional à primeira vista. Mas nos próximos minutos você vai entender que não se trata de ser contra a casa própria. Se trata de entender o momento certo de fazer isso. E essa diferença entre comprar no momento certo e comprar no momento errado pode ser literalmente a diferença entre você romper para o próximo patamar ou ficar preso na média pelos próximos 30 anos. Eu vou te mostrar a matemática real. Vou te mostrar como pessoas que realmente entendem de multiplicação de patrimônio pensam sobre isso. E no final você vai ter clareza absoluta sobre quando faz sentido comprar e quando faz sentido esperar. E se você ficar até o final, eu vou te dar uma pergunta que você precisa fazer antes de tomar qualquer decisão sobre comprar casa própria. Uma pergunta que muda completamente o jogo. Vamos começar. Antes de entrar nos números, deixa eu deixar algo muito claro desde o início. Comprar casa própria não é errado. Ter um lugar seu, um espaço que você construiu, que carrega suas memórias, que você pode deixar para os filhos, isso tem valor. Valor emocional, valor psicológico, valor até financeiro em alguns casos. Eu não estou aqui para dizer que você nunca deve comprar. O que eu estou dizendo é que existe um momento certo para fazer isso e existe um momento errado. E a maioria das pessoas compra no momento errado, no pior momento possível, na verdade. E isso trava o crescimento patrimonial delas por décadas. Então, o problema não é a casa própria em si. O problema é quando você compra, com que dinheiro você compra, e o que você deixa de fazer com esse dinheiro por ter imobilizado ele cedo demais. Deixa eu te mostrar um padrão interessante. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, mora na mesma casa que ele comprou em 1958 em Omaha, por $31.500. Não é mansão. É uma casa comum, de bairro comum. Charlie Munger, que foi vice-presidente da Berkshire Hathaway por mais de 50 anos, também morava numa casa modesta considerando o patrimônio dele. Agora, aqui está o ponto importante. Não é que eles são contra ter casa própria, é que eles escolheram não imobilizar capital em imóveis grandes quando esse capital poderia estar se multiplicando de outras formas. Munger chegou a dizer explicitamente em reuniões de acionistas que real estate, imóveis, frequentemente são investimentos muito ruins, especialmente quando você tem outras opções de aplicar esse capital de forma mais rentável. O que ele está dizendo, e o que a trajetória de Buffett mostra na prática, é que existe uma hierarquia de prioridades quando você está construindo patrimônio. E morar numa casa cara, ou comprar casa própria cedo demais, geralmente não está no topo dessa hierarquia. O que eu vejo aqui, analisando esse padrão, é um princípio fundamental. Evitar o que eu chamo de descapitalização prematura, que é travar seu dinheiro num ativo que não se multiplica justamente no momento da vida em que você mais precisa que o dinheiro trabalhe para você. Agora vamos para a matemática concreta, porque é aqui que tudo fica cristalino. Imagina que você tem R$200 mil guardados. Você está com 30, 35 anos, está começando a construir patrimônio de verdade. E aí surge a decisão. Usar esses 200 mil para dar entrada numa casa própria, ou segurar esse dinheiro, alugar por mais alguns anos e investir. Vamos simular os dois cenários de forma realista. No primeiro cenário, você usa os 200 mil de entrada para comprar uma casa de R$800 mil, financia 600 mil. Com juros, ao longo de 30 anos você vai pagar não 600 mil, mas em torno de R$1.200.000. Sua parcela fica por volta de R$3.500 por mês, mais IPTU de uns R$300, mais manutenção média de R$200 por mês, total de R$4.000 mensais que saem do seu bolso. Em 30 anos, você pagou R$1.200.000 do financiamento mais os 200 mil de entrada, mais cerca de 180 mil em IPTU e manutenção ao longo dos anos. Total investido, R$1.580.000.
No final, você tem uma casa que se valorizou na média histórica de 3 a 4% ao ano. Vale aproximadamente R$ 1.700.000. Resultado líquido, R$ 120.000 de ganho em 30 anos, o que dá uma rentabilidade ridícula, considerando o que você imobilizou. Agora vamos para o segundo cenário. Você pega os mesmos R$ 200.000 e investe. Historicamente, investimentos bem estruturados em renda variável, fundos imobiliários, boas empresas, rendem em média entre 8% e 12% ao ano no longo prazo. Vamos ser conservadores e usar 8%. Em 10 anos, seus 200.000 se transformam em aproximadamente R$ 430.000. Em 20 anos, R$ 930.000. Em 30 anos, R$ 2.012.000. Mas não para aí. Você estava alugando enquanto isso? Vamos dizer que você pagava R$ 2.000 de aluguel por mês. Você tinha R$ 4.000 que gastaria com financiamento e manutenção, está gastando R$ 2.000 com aluguel, sobram R$ 2.000 por mês. Você investe esses R$ 2.000 todo mês durante 30 anos, com a mesma rentabilidade de 8% ao ano. Esses aportes mensais viram mais R$ 2.900.000. Some os dois, você tem aproximadamente R$ 4.900.000 em patrimônio líquido. Agora, nesse momento, aos 60 anos, você decide comprar uma casa à vista. Você compra uma casa excelente de R$ 1.500.000, à vista, sem financiamento, sem juros. Sobram R$ 3.400.000 ainda investidos gerando renda para você. Compare com o primeiro cenário, onde você tem só a casa de R$ 1.700.000 e mais nada. A diferença não é pequena, é absurda. É a diferença entre ter um ativo e ter liberdade financeira completa. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas nunca entende. Quando você compra casa própria cedo, você não está apenas gastando aquele dinheiro, você está abrindo mão de tudo que aquele dinheiro poderia ter se tornado. Você está matando a multiplicação. Os R$ 200.000 que você deu de entrada não sumiram. Eles viraram parede, viraram tijolo, viraram algo que não se reproduz. E os R$ 4.000 que você gasta todo mês durante 30 anos mantendo aquela casa, pagando financiamento, pagando custos, também não se multiplicam. Eles apenas mantêm você com um lugar para morar. Enquanto isso, no cenário 2, cada real que você investe está trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerando mais dinheiro, que gera mais dinheiro, que gera mais dinheiro. É a diferença entre crescimento linear e crescimento exponencial. E crescimento exponencial, ao longo de décadas, cria diferenças gigantescas. Agora você pode estar pensando, mas tem o lado emocional, tem a sensação de segurança, tem a realização de ter algo seu. E você está absolutamente certo. Isso existe, isso é real, isso tem valor. Mas aqui está a pergunta que você precisa fazer para si mesmo. Essa sensação de ter a casa própria aos 30 anos vale abrir mão de R$ 3 milhões aos 60? Porque é isso que está em jogo. Você está escolhendo entre ter casa própria agora e patrimônio mediano no futuro, ou alugar por alguns anos e ter casa própria mais patrimônio robusto no futuro. E se a resposta para você é que vale, se ter a casa própria agora te traz uma paz, uma felicidade, uma realização que você não conseguiria de outra forma, então compre. Não tem problema nenhum. Mas faça isso sabendo exatamente o preço que você está pagando. Faça essa escolha de olhos abertos de forma consciente, não porque todo mundo faz, não porque seus pais esperam, não porque você acha que chegou a hora. Faça porque você avaliou os dois caminhos e conscientemente escolheu um. E aqui entra uma camada que pouca gente percebe. O verdadeiro problema de comprar casa própria cedo não é só o dinheiro que você gasta, é a prisão que você cria. Quando você tem um financiamento de 30 anos, você não pode arriscar. Você não pode largar o emprego para empreender, porque tem parcela para pagar. Você não pode aceitar aquela oportunidade em outra cidade que pagaria menos no início, mas tem potencial enorme, porque tem parcela para pagar. Você não pode investir numa oportunidade que apareceu, porque seu capital está todo travado. Você não pode tirar um ano para estudar, para se reinventar, para desenvolver uma nova habilidade,
porque tem parcela para pagar. Você fica refém. Cada decisão que você toma nos próximos 30 anos precisa levar em conta aquela obrigação mensal, e isso limita brutalmente suas opções. Enquanto isso, quem está alugando tem flexibilidade total. Apareceu oportunidade em outro lugar, você termina o contrato e vai. Quer morar em bairro melhor? Você muda. Precisa reduzir custo por um tempo para investir num projeto, você aluga algo mais simples. Você tem mobilidade, tem adaptabilidade, tem liberdade. E no mundo atual, onde oportunidades aparecem e desaparecem rápido, onde você precisa ser capaz de se mover, de se ajustar, de aproveitar janelas que abrem, essa liberdade vale muito. Agora vamos falar sobre o timing, porque esse é o cerne de tudo. Não é sobre nunca comprar, é sobre quando comprar. E o momento certo para comprar casa própria não é quando você juntou a entrada. Não é quando o banco aprovou o financiamento. Não é quando seus amigos estão comprando. O momento certo é quando você já construiu uma base patrimonial sólida, que está gerando renda. Quando comprar, não vai descapitalizar você. Quando você pode fazer isso com folga, de preferência, à vista, ou com entrada muito alta, para minimizar juros. E quando você tem certeza de que quer ficar naquele lugar por muito tempo. Esse é o momento certo. Para a maioria das pessoas, isso acontece não aos 30 anos. Acontece aos 40, 45, 50 anos. Quando você já multiplicou seu capital. Quando você já tem patrimônio trabalhando para você. Quando comprar a casa, é uma decisão de alocação de portfólio, não uma decisão de sobrevivência ou de pressão social. E aqui entra algo que vale ouro. Quando você compra casa própria depois de ter construído patrimônio, você compra com poder de negociação. Você não está desesperado. Você não está dependendo de financiamento. Você não está preso a prazos. Você pode negociar desconto, pode pagar à vista e conseguir 10, 15, às vezes 20% de desconto. Pode escolher exatamente o imóvel que você quer, sem se comprometer com algo menor, só porque é o que você consegue pagar agora. Você compra de uma posição de força, não de uma posição de fraqueza. E isso muda completamente a qualidade da compra que você faz. Enquanto isso, quem compra cedo, compra o que consegue, não o que quer. Compra no limite do que o banco aprova, no limite do que a renda permite, e muitas vezes compra algo que daqui a 10 anos já não serve mais, seja porque a família cresceu, seja porque a localização não é mais conveniente, seja porque as prioridades mudaram. E aí fica preso naquilo, porque vender imóvel é lento, é custoso, é complicado. Agora, vamos ser honestos e reconhecer que tem situações onde comprar cedo faz sentido. Se você mora numa cidade onde o aluguel é absurdamente caro em relação ao preço de compra, se você tem absoluta certeza de que vai ficar naquela cidade pelos próximos 20, 30 anos, se você já tem outros investimentos gerando renda, e a casa seria apenas mais uma alocação do seu portfólio, se você consegue comprar à vista ou com entrada de pelo menos 50% para minimizar drasticamente os juros, aí sim, pode fazer sentido comprar. Mas quantas pessoas estão nessa situação? A imensa maioria está comprando porque acha que é o próximo passo natural da vida adulta, porque a família cobra, porque os amigos estão comprando, porque tem medo de ficar para trás. E essas são as piores razões possíveis para tomar uma decisão financeira que vai te impactar pelos próximos 30 anos. E aqui entra uma pergunta que você precisa fazer para si mesmo agora. Você quer ter casa própria? Ou você quer construir patrimônio real que te dê liberdade? Porque muitas vezes você precisa escolher. Você pode ter os dois, mas não ao mesmo tempo. Se você escolher casa própria primeiro, você provavelmente vai ficar travado nela, e não vai construir patrimônio significativo além disso. Se você escolher construir patrimônio primeiro, alugar enquanto multiplica seu dinheiro, daqui a 10, 15 anos, você pode ter os dois, casa própria e patrimônio robusto. A questão é, você tem paciência para isso? Você tem disciplina para resistir à pressão social, para continuar alugando enquanto todo mundo ao seu redor está comprando, sabendo que você está fazendo isso com um propósito claro?
Porque essa é a diferença entre quem fica na média e quem rompe para o próximo patamar. Quem fica na média faz o que todo mundo faz. Quem rompe para o próximo patamar tem clareza estratégica, tem paciência, tem disciplina para fazer escolhas que no curto prazo parecem menos recompensadoras, mas que no longo prazo mudam tudo. E vamos falar sobre uma realidade brutal que ninguém menciona. O mercado imobiliário, as construtoras, os bancos, os corretores, todos têm interesse financeiro gigantesco em te convencer de que comprar casa própria é a melhor decisão da sua vida. Porque eles ganham com isso. A construtora vende, o banco financia e recebe juros por 30 anos, o corretor recebe comissão poupuda, ninguém ganha dinheiro te aconselhando a alugar e investir. Então a narrativa que você ouve desde sempre é: compre, realize o sonho, construa seu patrimônio. Mas eles não estão preocupados com o seu patrimônio, estão preocupados com o lucro deles. E você precisa entender que você não deve tomar decisões financeiras com base em narrativas de vendas. Você toma decisões com base em matemática, com base no seu objetivo, com base em onde você quer estar daqui a 10, 20, 30 anos. E tem um aspecto psicológico aqui que é importante reconhecer. Existe algo profundamente enraizado culturalmente sobre ter casa própria. Vem de gerações, vem de uma época onde a economia era diferente, onde imóveis eram realmente a melhor forma de proteger patrimônio, onde investimentos financeiros não eram acessíveis para a maioria. Mas o mundo mudou. Hoje você tem acesso a investimentos excelentes com pouquíssimo dinheiro. Você tem ferramentas, tem informação, tem opções que seus pais e avós não tinham. Mas a cultura não mudou na mesma velocidade. Então você ainda ouve que casa própria é segurança, é realização, é o que você deve fazer. E isso cria uma pressão psicológica enorme. Você se sente atrasado se não comprou, você se sente menos bem-sucedido, você sente que está falhando em alguma expectativa invisível. E é essa pressão que faz muitas pessoas tomarem decisões ruins. Elas compram não porque faz sentido financeiro, mas porque não aguentam mais a pressão de não ter. Agora vamos para a parte mais prática. Se você está naquele momento de decisão agora, se você tem dinheiro guardado e está pensando em dar entrada numa casa, faça o seguinte exercício antes de tomar qualquer decisão. Senta, pega uma planilha ou uma folha de papel e simula os dois cenários de forma honesta. Cenário 1, você compra a casa. Quanto você vai dar de entrada? Quanto vai pagar de parcela por mês? Quanto vai pagar de manutenção? IPTU? Tudo. Some tudo que você vai gastar pelos próximos 20, 30 anos. Agora simula o valor final que aquela casa vai ter, sendo realista, usando valorização histórica média de 3 a 4% ao ano. Cenário 2. Você continua alugando. Quanto você pagaria de aluguel num lugar equivalente? Pega a diferença entre o que você gastaria com financiamento e o que você gasta com aluguel. E simula investir essa diferença todo mês com rentabilidade conservadora de 8% ao ano. Some também o dinheiro da entrada investindo da mesma forma. No final de 20, 30 anos, quanto você teria? Agora compare os dois. Em qual cenário você tem mais patrimônio líquido? A resposta vai te surpreender. E se depois de fazer esse exercício você ainda quiser comprar, porque o valor emocional para você supera a diferença financeira, então compre. Pelo menos você vai estar fazendo uma escolha informada. E se você já tem casa própria, se você já está pagando financiamento, vale fazer um exercício diferente. Quanto você ainda deve? Quanto você conseguiria vendendo essa casa hoje no mercado? Se você vendesse, quitasse a dívida, pegasse o que sobrou e investisse, e passasse a alugar algo mais simples, você estaria melhor ou pior em 10 anos? Muitas vezes, quando você faz as contas, a resposta é que você estaria significativamente melhor. E eu sei que é difícil, eu sei que tem apego emocional, eu sei que parece um retrocesso. Mas às vezes você precisa dar um passo para trás estratégico para poder dar 3 passos à frente depois. E se você tem coragem de fazer isso, se você tem clareza do objetivo, pode ser a decisão que muda sua trajetória financeira completamente.
Agora vamos para a camada final, a mais importante. O verdadeiro custo de comprar casa própria no momento errado não é o dinheiro que você gasta, não é o patrimônio que você deixa de construir, é quem você deixa de se tornar. Quando você se compromete com um financiamento pesado cedo na vida, você está escolhendo estabilidade em vez de crescimento. Você está escolhendo previsibilidade em vez de possibilidade. Você está se colocando numa caixa que limita o tamanho dos seus sonhos. Porque agora você não pode mais arriscar, não pode mais experimentar, não pode mais perseguir oportunidades que exigem mobilidade ou que exigem capital disponível. Você se transformou em alguém que precisa de estabilidade acima de tudo. E para algumas pessoas isso é o ideal. E não tem problema nenhum. Mas se você é alguém que quer crescer, que quer construir algo maior, que quer ter opções, que quer ter liberdade para tomar decisões, sem estar preso a obrigações financeiras gigantescas, então comprar casa própria cedo pode ser exatamente o que te impede de chegar lá. E deixa eu te fazer a pergunta final, a que eu prometi no começo. Antes de você tomar qualquer decisão sobre comprar ou não comprar, responde isso com absoluta honestidade. Se você pudesse escolher agora entre ter, daqui a 30 anos, uma casa própria quitada avaliada em 1,5 milhão, ou ter 3,5 milhões em investimentos líquidos mais a flexibilidade de morar onde você quiser, pagando aluguel confortavelmente com a renda passiva que você tem, o que você escolheria? Se a sua resposta é a segunda opção, então você já sabe o que fazer. Você adia a compra, você investe, você constrói patrimônio. Você compra a casa daqui a alguns anos quando fizer sentido estratégico. Se a sua resposta é a primeira opção, se ter a casa própria realmente é tão importante para você, que vale abrir mão de ter o dobro de patrimônio e total liberdade, então compre. Mas faça essa escolha de forma consciente. Não compre porque é automático, porque é esperado, porque você nunca parou para questionar. Compre porque você avaliou as duas opções e conscientemente decidiu que uma vale mais para você do que a outra. E olha, no final das contas, não existe decisão universalmente certa ou errada aqui. Existe decisão consciente e decisão automática. A maioria das pessoas está fazendo escolha automática, seguindo um script que foi escrito para elas, sem nunca analisar se aquele script realmente faz sentido para onde elas querem chegar. E o resultado disso é que elas ficam presas na média, trabalhando 30 anos para pagar uma casa, e quando finalmente quitam, percebem que poderiam ter construído muito mais se tivessem jogado o jogo de forma diferente. Então a única coisa que eu te peço é que você pare, que você analise, que você faça as contas, e que você tome uma decisão informada, uma decisão que faz sentido para o seu objetivo, não para a expectativa dos outros. Então, se esse vídeo te fez pensar diferente sobre casa própria, se você entendeu a matemática que está por trás dessa escolha, deixa um like aqui embaixo. Não é pelo canal, é literalmente por você. Porque quando você curte conteúdo desse tipo, você está sinalizando para o YouTube que você quer continuar recebendo material que te desafia a pensar estrategicamente, que te mostra números reais, que te ajuda a tomar decisões melhores. E aí o algoritmo vai priorizar entregar esse tipo de conteúdo para você, em vez de só te empurrar entretenimento que não agrega nada. O like é você investindo no tipo de informação que você consome. E se você quer mais conteúdo assim, que desmonta crenças populares e te mostra a matemática real por trás das grandes decisões financeiras, se inscreve no canal. A gente vai continuar destrinchando os padrões que separam quem constrói patrimônio real de quem fica preso na média a vida inteira. Te vejo no próximo vídeo.